Olá, meus amigos e minhas amigas condominiais. Hoje, nosso podcast, o segundo podcast da primeira temporada, né? Minha convidada e minha amiga de hoje, Cecília Regina Alves Correia. Isso. Cecília, proprietária da Soul. Exatamente. Soul, Gestão de Segurança do Trabalho e Engenharia de Proteção contra Incêndio. Exato, esse nome enorme. Mas o Soul, por que chama Soul mesmo? Por conta de um projeto que nós tivemos em uma construtora, que inclusive a gente se conheceu lá, um projeto chamado Semear, um projeto muito bacana, voltado para os trabalhadores. Foi na Supricel. Exato. Mas você foi em 2011, 12. Exatamente, por ali. Que eu conheci você no Imperiale. No Imperiale. Quando estava em construção, tudo, Imperiale. Tem um fato do Imperiale, né? Quando a gente estava lá fazendo orçamento, o engenheiro era o Flávio. Flávio. Né? Eu estava lá com 2 encarregados, andando por lá. Ninguém prestou atenção na gente. De repente, chega uma moça de capacete branco. Quem são vocês? Estão fazendo o quê aqui? Eu sou da Marcelo, da CRTV Orçar. Ah, tá, mas quem vai recebê-los? Estamos esperando o engenheiro Flávio, olha. Quem vai acompanhar, né? Seguro, visto todo mundo tá de capacete, bota, exato, isso aí, hein? Precisa, né? A gente tem muitos riscos em obra, né, Marcelo? Não tem como. Melhorou bastante, mas... A gente não faz ideia do nível de conhecimento, né? Mas, Cecília, vamos lá, fale um pouco de você. Eu sei que você é técnica de segurança, bombeira. Sou técnica em segurança do trabalho, há mais de 15 anos, sou bombeira civil, né? É uma área que eu gosto muito, sou apaixonada por prevenção, sou tecnóloga em logística e faço pós-graduação em gestão condominial, que é uma área que hoje eu atuo bastante, né? Então eu falo, eu preciso buscar conhecimento. Que legal. Gostoso. Então, eu vou levar nosso podcast de hoje para Cecília, síndica profissional. Vou adorar. Tá? Essa parte de segurança do trabalho, a gente que mexe com obra, sabe? Tá meio... Sabe, né? Tá calejado, né, Marcelo? Vamos falar de síndica profissional. Sim. Né? Eu sei que você está no ramo há muito tempo, 10 anos. 9, tá? O ano que vem já. 10 anos, olha, ó. 10 anos. Passa rápido, nossa filha. Gente, meu Deus. que legal. E quantos condomínios você tem? Sou síndica de 10. 10 condomínios. 10 condomínios. O maior? O maior é o Parque Piazza Navona. O maior em número de condôminos. De condôminos, isso. São 736 apartamentos. Aproximadamente umas 2.000 pessoas. Nossa. É uma delícia. Maravilhoso. Você gostar. E o menor? É o Ligia Guidotti. São só 18 famílias. Que esse é um por andar, né? Um por andar. Eu pintei esse prédio em 2004. Olha que legal! Vamos pintar Quando era novamente. vermelho, agora tá marrom, né? Tá, isso. Vamos pintar de vermelho. Síndica profissional. Nossa, Cecília, que legal, hein? Gostoso. Viu? E os desafios desses 10 condomínios? Você quer aumentar? Quero. Eu estou me estruturando para aumentar. Eu tenho hoje uma equipe, né? Nós somos em 4 pessoas, diretas. Indiretas, nós somos em 7. Então, em campo, somos 4 pessoas, cuidando desses 10 condomínios. Nós estamos estruturando totalmente, desde a parte documental, os processos de trabalho, os procedimentos, todas as demandas. Aí depois a gente aumenta. Eu recebo convites para ser síndica semanalmente e não dá. A resposta é não. Tem que ter o pé no chão. Sim, senão cria quantidade sem qualidade. Exato, e não é o meu objetivo, não é. Então, eu tenho uma estrutura muito bacana, tenho profissionais, assim, maravilhosos, né? Então, dou muito valor para eles, porque eles possuem muito conhecimento, têm garra, então eu gosto e a gente está estruturando para crescer. Que legal! E com certeza vai ter sucesso. Não esperava essa pergunta, mas sim, vamos. Esse é um dos desafios, né? O crescimento. O crescimento. Não é fácil crescer. Não é fácil crescer.
com alicerce, não. Né? Porque, e nada contra, imagina, eu acho muito bacana os síndicos que trabalham com os seus parceiros, mas eu gosto de ter uma gestão bem neutra. Acho que você conhece um pouquinho meu marido, ele tem uma vivência muito boa na área condominial e ele não faz parte nem da minha equipe indireta. Eu separo totalmente a minha vida particular, são pessoas totalmente externas que possuem toda a documentação, vínculo, exatamente para que os condomínios também não tenham nenhum tipo de passivo. Puxa vida, que legal, hein? E já falando em desafios, em crescimento, o que você acha da concorrência nesse mercado de ensino profissional? A concorrência é pequena quando você começa a comparar o que cada profissional oferece, né? O conhecimento que ele oferece, a concorrência é bem pequena. Mas quando você é contratada para administrar um condomínio como síndico profissional, você leva a estrutura da SOU junto, que é a medicina ocupacional? Não, de jeito nenhum. Às vezes, eu me sinto até incomodada, porque é muito fácil quando eu chego num condomínio e a SOU já está lá. Porque assim nasceu. Eu nunca imaginei que eu fosse ser síndica, Marcelo. Sim. Aconteceu do dia para a noite, eu tinha SOU no começo e eu mudei para esse condomínio, que é o Parque Piazza Navona, e aí logo foi a entrega do meu apartamento. E no dia ali da assembleia eu indiquei uma síndica profissional. Mas a construtora direcionou para que fosse um morador, o que é ruim. Gente, não é nenhum tipo de preconceito, mas era uma pessoa sem o conhecimento. E quando você recebe um empreendimento, você tem que ter conhecimento técnico para fazer as análises, a vistoria, toda a gestão do empreendimento. E aí, ali não foi aceito e eu entrei como subsíndica. 2, 3 meses após, essa senhora que foi eleita, ela saiu e aí eu fiquei como síndica. E depois de 6 anos como síndica, eu assumi meu primeiro condomínio, né, como síndica profissional, a convite, porque era uma síndica que estava se desligando e me convidou porque já me conhecia da SOU. Uma das piores gestões como síndico é inaugurar o prédio, né? A consultora tem um monte de probleminha para arrumar. A implantação. É sim, tem que ter bastante jogo de cintura, você tem que ser muito flexível de um lado e muito pulso firme no outro, com os condôminos e com a construtora você tem que lidar ali até com os egos das construtoras, tudo, porque é que nem uma expressão que eu ouvi. Como que você fala para a equipe técnica que o filho dela é feio? E cheio de defeitos. Exato, e cheio de defeitos. E eu falei, não é que ele é feio e tal. Ele não tá, ele está indo para a escola, mas ele não está bem vestidinho, o uniforme não está adequado, né? Então, você tem que ir lapidando, gente. Sim. Mas, brincadeiras à parte, esse é um momento que o síndico ele tem que ter um pulso firme, não dá para ter nenhum tipo de vínculo, porque fica essa orientação, inclusive, aos síndicos. O seu maior vínculo é o condômino, não é os prestadores, não são as construtoras, é o condômino. É ele que vai te escolher, é ele que vai levantar a sua bandeira num processo de escolha, numa eleição. É bem interessante. Então, o síndico tem que ter ali um pulso firme com as construtoras, tem que fazer todos os relatórios, o laudo e tratar e acertar o máximo possível, porque nós devemos isso aos nossos condôminos, essa seriedade. Quantos condôminos você tem no total, dos 10 edifícios? Aproximadamente uns 5.000 condôminos. 5.000 pessoas 5.000, são síndicos da Cecília? São meus condôminos, né, são condôminos da Cecília. Inquilinos e proprietários. Esse é um item importante. Muitos síndicos acabam se indispondo com os inquilinos. Gente, são pessoas fantásticas e eu vou dar uma dica. Procura se dar o máximo possível bem com os inquilinos. Por quê? A partir do momento que a sua relação como síndico é boa ali com o inquilino,
esse inquilino, ele vai ter respeito pelo condomínio, respeito pelos vizinhos dele, automaticamente reduz os seus problemas. As reclamações, os barulhos, os problemas. Ninguém quer receber uma ligação. Fulano, você está fazendo barulho, você isso, aquilo. Ninguém quer, entendeu? E quando você tem uma boa relação, menos ainda. E a sua comunicação, você não se comunica com todo mundo, há um filtro, né? O meu celular principal é disponibilizado para todos. Para todos. Para todos. Mas o que no condomínio não vai primeiro para o zelador, para o administrador, para depois chegar em você? Sim, a gente sempre disponibiliza o acesso. Por exemplo, os condomínios de portaria virtual. Sempre o zelador em horário comercial ou a portaria virtual, tal, mas está ali o meu contato. E eu sempre falo, é urgente? Liga. WhatsApp, né? Eu tive um problema no celular, fiquei meses com o celular com problema. Eu sempre falo, liga. Quer falar comigo? Liga. Mas logo você vai ter que ter uma central telefônica, hein? Não Alguém para atender, porque todo mundo... Esse é o motivo da estruturação que eu te falei. A gente está estruturando todos os processos para quê? Eu quero que o meu condômino abra ali e fala, eu estou com problema, por exemplo, quero fazer a minha obra. O que precisa para fazer a obra? Está aqui, ó, todos os procedimentos. Eu quero saber, eu posso mudar no sábado à tarde? Depende do condomínio, pode. Então, eu quero que ele tenha essas informações na mão dele. É esse o processo de estruturação que eu estou fazendo. Mudança é um negócio que pega, né, Cecília? Pega. Às vezes o pessoal vem de outro estado, tem que chegar no sábado à tarde. Como que vai fazer? Eu já fiz muito isso, Marcelo. E o condomínio não deixa. Não. E aí eu falo assim, gente, ele está chegando. Você acha que eu quero que ele tenha problemas? Não é fácil. Quantas vezes vou lá no grupo de WhatsApp e falo, pessoal, o vizinho de vocês está chegando, teve um problema no transporte, no trânsito, eu estou aqui acompanhando ele descarregar a mudança dele. Você vai pessoalmente? Claro. E outra, os atendimentos. Meu telefone é ligado, Marcelo, 24 horas por dia. Nossa. A gente está aqui, meus telefones estão aqui. Estou vendo. É que hoje a minha equipe está dividida, mas senão teria alguém ali nos bastidores com os meus aparelhos. Mas você sabe, Cecília, que essas coisas de abrir precedente, Sim. tem que tomar cuidado com o próximo precedente. Exato. Marcelo, aí o cara tem. quer folgar também, né? Isso, tem. Então, eu procuro ter bastante jogo de cintura, tem um histórico, a gente conversa. Quantas vezes o morador manda foto, olha, Cecília, o caminhão quebrou, a gente está aqui na estrada, tal, me ajuda, entendeu? Então, e as pessoas são boas, viu? Vou falar para você, às vezes eu coloco lá no grupo de WhatsApp, o pessoal vai lá e coloca coraçãozinho, vários outros falam, ai, Cecília, que legal, que bom que você teve jogo de cintura com o nosso vizinho, entendeu? Falou, que legal. Isso também, sem querer, faz parte do seu marketing, né? Que eu nunca penso no marketing, mas faz. Mas indiretamente, faz. né? Exato. Isso me custa muito? Muito. Custa o tempo que eu fico com a minha família, tal, porque às vezes emocional. Então, é uma série de fatores. O Enésio chama seu marido. Inésio, não reclama, não? Ele ajuda. Ele é bom, ele é super parceiro. Nossa, ele é um cara, assim, espetacular. Conheci ele numa assembleia e também lá no Café do Síndico, também conheci ele, Enésio, né? Sou sortuda. Ele também. E Coitado. na sua parte dessa equipe que você está montando, Sim. que tem que ter uma equipe, né? É. E a parte jurídica, que é condomínio. Sim. Você sabe, Cecília, quando a gente estava estudando podcast, estudando o que fazer, pesquisei muita coisa na internet, no YouTube, 90% é juridiquês condominial. Exato. Nossa, às precisa vezes, tudo isso? Às vezes os advogados ali com quem eu trabalho, eles falam assim, para de responder que você não é advogada. Então, mas você sabe, às vezes, até mais que eles, porque você vive o dia a dia. É a experiência, o dia a dia. Eu falo assim, para de responder. Mas hoje eu trabalho bastante nos condomínios, depende muito do tamanho do condomínio, das dificuldades, que não necessariamente, porque o condomínio é pequenininho, não precisa de advogado, depende. Cecília, precisa ou não? A minha resposta vai ser sempre, depende. Entendeu? Entendi. Um empreendimento em implantação, por exemplo, precisa de um advogado. Você precisa fazer uma revisão de convenção, de regimento interno, porque vem cheio de problemas. Uma assembleia bem estruturada, analisar
todos os detalhes. Essa conversa com a construtora é muito bacana, mostrar para a construtora, olha, tem que adequar por conta disso, ó. Por exemplo, acessibilidade, NBR 9050, tá aqui, gente, tem que adequar. O parquinho tem que fazer as adequações, ó, esse item, a altura, o piso, as especificações, é muito detalhe. E tudo custa, né, Cecília? Tudo custa. E o advogado ali do seu lado, eu falo, não é uma despesa, é um investimento, Marcelo. Sim. É um investimento. Eu trabalho bastante hoje com a doutora Érica Giuliano, o doutor Leandro Bolsonaro. Então, são... Né, não é Bolsonaro, como que é? Bolsonário, né? Falta aí uma letrinha. Eu conheci não tem como não rir. Todo mundo fala isso, né? Doutor Leandro, eles... E o legal que eles, mesmo os condomínios que são dele ou que são dela, eles interagem, eles me ajudam, é muito bacana. Falo, não tem briga de egos, pelo contrário, já aconteceu até uma particularidade, olha eu entregando aqui, de um viajar tal, e falar assim, ó, pode atender, viu? Tô aqui, eu atendo a Cecília, fica tranquila, eu atendo seus clientes, o que você precisar, eles se ajudam muito, e eu acho muito bacana. Poxa, que legal, hein, inclusive, agora a gente tem lá, né, na OAB, a comissão de direito condominial, e a Érica, né, encabeça ali, tem advogados fantásticos. Nós ganhamos muito na área condominial com essa formação. Nesse assunto do direito, sim, a parte inadimplência, nossa, resolve mais no método Cecília ou no jurídico? O método Cecília anda em parceria com o jurídico. Por isso que eu falo, depende. Um condomínio, quando ele começa bem estruturado, né? Um dos meus últimos filhos, eu brinquei, os meus condomínios são os meus filhos. Um para cada dedo. É verdade, né? Que é o Terras Altas, por exemplo, ele tem uma inadimplência baixíssima. Por quê? Ele começou bonitinho, ele vem de toda uma estruturação. Mas eu assumi há quase um ano um condomínio que a gente tinha 6 mil em caixa, tinha 40 mil reais de dívida e nem um centavo nos fundos e mais de, sei lá, uns 300 mil reais em inadimplência. 300 mil reais de inadimplência? 300 mil reais em inadimplência. O advogado... Vai ficar quase inviável o condomínio. Então, mas o advogado é o mesmo, condomínio é o mesmo, as pessoas são as mesmas, o que mudou? A síndica, a gestão. Eu assumi... 30 dias depois eu fiz uma assembleia, levei vários itens, um item sobre a inadimplência, flexibilizei a forma de parcelamento da inadimplência, peguei no telefone, fiz cartinhas, fui ligando tal. Em 30 dias a gente já pagou as despesas, hoje a gente já tem dinheiro na conta, eu fiz várias pendências, consegui cobrar da construtora, consegui reaver vários itens depois de 2 anos. É muito gratificante, Marcelo. É o que eu falo, é o conhecimento. Esse prédio, por exemplo, são muitos blocos, né? Não posso ficar falando detalhes para não falar os nomes, mas ele não tinha lâmpada aérea. Para que servem as lâmpadas aéreas? Para sinalizar para as aeronaves, né? E aí, não precisa. Fiz o embasamento e tal. Aí a construtora respondeu, faremos a instalação e há uns 15 dias foi concluída a instalação. E os para-raios está tudo em ordem? Existiam os para-raios e tal. O SPDA, o famoso, né? O SPDA, né? Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Isso. Porque se ele não tiver legal, a seguradora também não... Não, é outro por isso item, que né? tem que fazer a medição ômica periodicamente, tem que fazer a inspeção. Mas, por exemplo, aí que vai o conhecimento. O sistema estava todo em ordem. Aí o síndico foi lá e instalou uma antena. Essa antena, ela ficou uma antena de canal, né? O síndico instalou e não fez o aterramento. O que acontece? Poderia atrair um raio tal e queimar os equipamentos, os aparelhos, as televisões. Aí essa construtora adequou
até isso. Ela foi lá, ela colocou o mastro, colocou o captorzinho e colocou a lâmpada aérea e deixou tudo prontinho. Sem falar no incêndio que pode provocar, né? Também pode acontecer? Pode. É difícil, né? Exato. Mas aquele síndico tiozão, então, aposentado, você acha que está diminuindo? O síndico hoje tem que ser mais técnico. Mas sabe o que eu vejo, às vezes? Daquele síndico que depende tudo da administradora. Qualquer coisinha, eu vou ver com a administradora. Qualquer coisinha, eu vou consultar o conselho. Mudou bastante. Depois que o Sereste entrou em jogo. A partir de 2018. Com as cobranças, tudo, mudou muita coisa. Né, com todo carinho, respeito, né, o tiozão, a tiazinha ali e tal. Eles saíram muitos pararam, mas muitos saíram da caixinha e começaram a se especializar mais, acompanhar, entender. Eles deixaram de ser tão dependentes das administradoras. Eles estão mais questionadores hoje. Isso é muito bom. É isso que a gente precisa. Porque não dá, gente, para receber documento e enfiar na gaveta. No malote. Não pode, num malote. Não sei o quê. Está na administradora. Não é assim, gente. Tem que pegar, tem que entender o que eu preciso adequar. Né? Analisar orçamentos. Isso, equalizar os orçamentos. Então. Essa é a diferença. Essa é uma diferença que você esbarra muito, né, Marcela? Muito. Não é? Eu falo porque eu vivo nesse mundo. Quando tem o síndico, a comissão entende da obra de fachada e pintura, eles sabem que estão orçando. Sim. E tem noção de preço. Exato. Estão esperando gastar, tipo, 200 mil. Sim. Aparece os orçamentos 190, 210, 200, está dentro. Agora, aparece 150 e 300, está fora. Exato. Mas que tem gente que gosta dos 150, aparece 120. E tem gente que fala e ainda acaba se gabando. Olha, eu consegui por 150, eu vou fazer por 150. Senhor, vai ter problema, entendeu? Né? Não é querer gastar mais, é o dinheiro de vocês, né? O dinheiro dos condôminos. Sim. Tem que especificar tudo, tem que... Gente, a gente já começa ali, olha, tem no orçamento os pontos de ancoragem, com projeto, com a RT, o laudo, tudo, com teste, quais os serviços que serão feitos, vai ser feita a vedação das janelas. Eu já recebi os orçamentos mais diversos, eu falo assim, e mesmo enviando o escopo. Aí as pessoas, não, mas eu não coloquei isso, mas estava no escopo. Então, e não adianta depois ficar brigando, depois é o que vai cobrar, o que está ali no contrato. Então, senta, equaliza, olha um a um, dá muita diferença, você sabe disso. Demais. Né? E você colocando uma tinta, por exemplo, de qualidade, você tem ali a garantia de que você vai ter uma pintura, um trabalho bem feito por muitos anos, né? É essencial. E tem outra, hoje com os condomínios sem portaria, o prédio fica meio sozinho, né? Fica. Então, se a empresa for meio desonesta, ela vendeu 3 demãos e aplicou 2, a diferença é grande. É grande, exato, então, é grande. E se ninguém vê, com as tintas de primeira linha, sim, de 2 com 3 demãos, você não vê a diferença. Não vê. Não vê. Vê a diferença. Não. E dá diferença depois? Dá. Os fabricantes dão garantia depois? Não. Não é isso? Mas eles são difíceis de dar garantia de qualquer jeito, tá? Eles vão sempre se esquivar, né, Marcelo? Foi a culpa na mão de obra. Vamos falar uma coisa que está relacionado aos condôminos e que interfere no trabalho da fachada? Rejunte de banheiro. Gente, o que mais tem? Eu estou estruturando uns vídeos bem pequenininhos para compartilhar com os meus condôminos. A gente tem indicado o acrílico. Certo. Tá? Ou até aquele fugalite que é acima do acrílico. Lá. Tá? Porque não é rejunte, é re-rejunte. Re-rejunte, lá. A área de ancoragem do rejunte é pequena, então ele tem que ter alta pega. Lá. Tá vendo, gente? Se usar o cimentício, não funciona. Olha tem que ser o acrílico. Parabéns, Marcela. Imagine. É isso, a gente precisa de informação. Tem que ser o acrílico. Entendeu? Quando você me convidou, você falou assim, eu preciso levar, eu quero compartilhar informações. Sim. Eu aceitei de primeira porque esse é o objetivo.
E isso acaba refletindo muito no trabalho do síndico, no trabalho das empresas, num geral, independente do ramo. Esse aqui é um problema que a gente está falando de um problema que é causado pelo condômino, né? Seja ele o proprietário ou o inquilino, que vai refletir na gestão do síndico e na pintura. Vai manchar do lado de fora. Vai manchar. E aí você passa perto e fala assim, nossa, esse prédio acabou de pintar, olha que horrível. Gente, se for lá em cima, a então, causa. Tem, Nossa. Claro. E, Cecília, as infiltrações de dentro para fora não tem o que segure, viu? Não. Um vazamentinho, por mais discreto que seja, vai manchar. Vai manchar. E banheiro é constante, é todo dia. Todos os bocas dias. ali, todo dia úmido. Depois que a água encontra caminho, aí não segura mais. Já era. A água é terrível, não Nossa, Marcelo? a água... Gente, como um sofrimento na vida do síndico. Eu falo que a água é a cola da construção civil, mas também é a descola da construção civil. Ela vai desplacando, infiltra. Pastilha, então. Nossa. Tem aquelas trinquinhas, a água infiltra atrás, vai formar bolha, vai cair, uma hora ou outra vai cair. Prédio de pastilha, visual sempre, eu até... falo para síndicos amigos, compra um binóculo, fica olhando. Você vai ver bolha. Se não tiver, você olha assim na linha do horizonte, tiver aquela fachada lisinha, beleza. Sei. Bolha vai aparecer e vai cair. E vai cair. Então tem que ver, né? Mas vamos lá, senhora síndica Cecília. Vamos lá. 10 condomínios, 7 mil condôminos? Eu acredito que na faixa de uns 5 mil. 5 mil condôminos. Uns 5 mil. Não fiz esse cálculo. É gente, hein? Uma experiência marcante, boa e ruim. Uma ruim. Um dos condomínios, eu tive um suicídio. Suicídio. Um jovem, né? Ele, dependência química e tal, ele pulou da janela do 8º pavimento. Essa foi a minha pior experiência. Nossa, não. E aí o síndico tem que ter muito jogo de cintura, você tem que ter ali muita... jogo de cintura, nesse condomínio, inclusive, teve moradores, foi à noite, teve moradores que nem perceberam o que tinha acontecido, né? Mas, porque foi uma ação bastante rápida ali, mas essa acho que foi o pior. Marcou você? Marcou. Exato. Então, acho que essa foi a pior parte. Tomara que não aconteça mais. Tomara que não. Mas eu coleciono maravilhosas experiências, assim, as mais diversas. Se eu começar a contar, eu tenho tantas, né? Eu acho que as festas, os momentinhos ali com as crianças, a gente fazendo piquenique, eu falo, hoje eu olho para as crianças, elas estão grandes, né? São jovenzinhos e vários deles ainda vêm, me abraçam, tal, eu falo assim, ai meu Deus, quando você ficar maior, quando você tiver seus 15 anos, você não vai fazer mais isso. E é muito gratificante. E a última, assim, que eu vivi, que foi muito bacana, foi na entrega do condomínio Terras Altas. Um casal ficou noivo no dia teve os 2, 3 dias de entrega. No último dia da entrega, eu quis fazer uma festinha e aí a gente reuniu a galera ali. Eu contratei um um saxofonista e aí eles ficaram noivos. Foi lindo, lindo. Eles foram até a varanda, né? Do apartamento deles, tal. No apartamento deles. Nosso lar e nosso noivado. Exato. Foi lindo. Foi, assim... Legal, hein? Foi gratificante, porque a vida das pessoas estão começando ali, né? É um empreendimento que foi entregue, eu fico olhando para aquelas pessoas e eu falo assim... É o sonho, né? É o sonho, sabe? Então, são tantas pessoas ali, são pessoas que... Do mesmo jeito, vários que se separaram estão retomando, começando a sua vida novamente ali, outros que estão casando, outros que estão saindo da casa dos pais. Então, eu falo, é maravilhoso isso. Eu gosto muito. Você curte mesmo, não, Ana? Que legal. Eu adoro. E a implantação é algo espetacular. Eu falo que eu tenho alguns jogos de cintura ali. Não, alguns não. Eu sempre falo, por exemplo, os primeiros dias,
tem essa coisa de seguir regimento interno. Não, eu tenho uma nem tem. gestão própria, não tenho uma gestão engessada. Eu falo assim, por que não pode fazer obra de sábado, domingo e feriado? Tá todo mundo precisando mudar, né? Tendo a supervisão, a gente ali trabalhando, toda a equipe trabalhando, por que não? Por que eu não posso mudar sábado, domingo, à noite, feriado? Pode, vamos estabelecer um período e todo mundo faz. E você tem todo mundo feliz. Sim. Entendeu? Mas tem a oposição, né? Tem. Pouquíssimos. Pouquíssimo. Pouquíssimos. Tem gente que fala assim, olha, eu não gosto de barulho, mas eu estou tolerando, vou tolerar mais uns dias, que eu estabeleço um período. Aí eu vou tolerar mais um pouquinho porque alguém escutou o meu barulho também. É bem bacana. Porque morar em condomínio é vocação, né, Cecília? É, e eu adoro. O cara tem que ter vocação, porque... Eu falo, talvez eu entenda muito de condomínio, também trabalho muito na área, mas eu moro em condomínio há mais de 20 anos. Então, eu tenho uma paixão por condomínio. Eu sei o que, se alguém apontar o dedo, você não sabe. Não, eu sei. Eu sei. Bagagem. Exato. Então, eu tenho ali, na prática. Agora vou fazer uma pergunta difícil para você. Oh, meu Deus. Não, antes vamos falar um pouquinho de portaria virtual. Vamos lá. Portaria virtual, portaria automatizada, né? Sim. Você sabe que a portaria virtual também tem de uns 5 anos para cá, né? 5 anos. 5 anos para cá e tal. Isso, Foi nossa principal concorrente. Em que sentido? Sentido financeiro, porque o condomínio tinha dinheiro em caixa para obra de pintura, mas daí preferiu investir na portaria virtual. E eu já achei que tivesse sido uma concorrência que te ajudaria. Depois de implantada. Depois de implantada. Mas na implantação, não. Entendi. Então, vários que estavam ali engatilhados recuaram para implantar. Depois cai a economia, depois de uns 2, 3 anos, a economia deu caixa e deu suporte para assumir os parcelamentos da obra. Sim. Com a economia da portaria virtual. Olha. Mas o inicial... Sim. Que é bastante dispendioso, né? Exato. Tem que demitir funcionário. Exato, é isso que eu ia falar. O custo da tecnologia. Exato. E tem também o de você pagar o trabalhador dispensado pela tecnologia um tempo? Como você assim? Tem que indenizá-lo? Tem, são 7 salários. Se for... 7 salários. Se for funcionários próprios. Isso, se for então, o condomínio tem que pagar 7 salários. À vista ou em 7 vezes? Não. Pelo que eu saiba, ali é no cash. Vários não pagam e pagam para ver. Literalmente pagam ali para ver. E aí os funcionários que acabam entrando na justiça acaba ganhando, tendo êxito. Então, o funcionário dispensado pela portaria virtual tem 7 salários. Pela portaria além da física, CLT. Isso, Além da CLT. Além da rescisão, mais isso. Está lá garantido lá para eles na convenção. Agora, custo, teve uma outra situação também, né? O que aconteceu? Muitos desses funcionários, eles tinham ali já o costume com esses condomínios, tal, então eles acabaram ficando, por exemplo, como zeladores, como funcionários ali de condomínios, foram indicados para outros condomínios, porque à medida que um condomínio ele vai ser portaria virtual, ele precisa de 1 ou 2 zeladores, de 1 ou 2 funcionários, Sim. aí acaba faxina. Ficando isso, faxina. Isso acontece muito. E aí, outros condomínios estão nascendo e essas pessoas já estão prontas. Entendeu? E você indica? Você tem esse feedback? Muito. Nossa, quantos? A maioria dos meus zeladores foram porteiros. Inclusive, recentemente, acho que há uns 10 dias, eu tirei um funcionário de portaria e ele é zelador. Eu trabalho, né, com algumas empresas, tal, tenho os funcionários. Quando é portaria terceirizada, eu gosto... Quando é portaria, condomínio que eu tenho portaria física, eu gosto de trabalhar com terceirizados. Não funcionário próprio do condomínio? Não gosto. Não gosto porque, falta, atrasa, problema, tal, deixa lá com a empresa. Não deu certo? Troca. E aquela coisa assim, eles têm a logística, eles podem trocar de posto, eu vou ficar com dó de mandar embora, entendeu? Sim. E tem uma das empresas que ela me ama e me odeia, porque eu falo assim,
tô tirando seu funcionário. Esse não serve. Não, pelo contrário, Ah, tô tirando, ele vai ser zelador. Ah, tirando para você. É. Daí, Quantos? e geralmente é esses tipos de trabalhadora, até a empresa reconhece que ele é bom, né? Exato. Reconhece. Tá E isso tirando, ajuda também, porque até no dia a dia, na logística, esse zelador, ele se coloca no lugar do porteiro e ali ele ensina, ele dá suporte, é muito bacana. Falando desse ensinamento, eu nunca vi um cursinho de porteiro, zelador. Tem? Eu estruturei. Então, mas é uma coisa interna, né? Não, eu estruturei para oferecer um curso de zeladores. Eu não Tá. Pela consegui, pelo Espaço Soul. Isso. Tá. Eu estruturei, eu não consegui porque eu recebi 4 condomínios. Eu assumi 4 condomínios no período e aí eu não consegui. Você não conseguiu dar o curso? Não. E é um curso muito bacana. Né? Zeladoria, né? São 60 horas, é bem puxadinho e eu preciso fazer. Não, precisa fazer. Porque eu não tenho gente no mercado e os meus síndicos, eu falo meus síndicos porque são meus amigos, né? Os síndicos no geral, eles falam assim, Cecília, preciso de um zelador tal. Nereide, por exemplo. Eu falo, aquele lá Nereide é o perfil. Presoto? Eu falo, esse é perfil, aquele é perfil. Sim. Quantos? Eu tenho inúmeros zeladores em condomínios de amigos. Que fui eu indiquei. E na parte zeladora, a parte comportamental é muito importante, né? Além Sim. da parte técnica, saber trocar uma torneira, uma lâmpada, parte elétrica também, a parte comportamental. Meu Deus. Exato. E aí eu tenho que analisar qual que é o perfil desse zelador, né? E aí eu vejo esse aqui, olha, ele é mais soltinho, ele tem uma visão voltada para a construção civil, aquele tem uma visão mais voltada para a elétrica, para outras atividades, então eu consigo direcionar. A jardinagem é toda terceirizada, né, quando tem? Você não tem jardineiro próprio? Eu tenho um zelador que faz ali, que cuida, que são os condomínios um pouco menores, eu tenho. Aí tem que estar toda a documentação redondinha. Tal de acréscimo de salário, né? Isso, então... Acréscimo de função. Acúmulo de função. Então, é importante o síndico chamar a empresa que cuida da parte de segurança do trabalho e falar, olha, eu quero que meu funcionário faça isso, isso e isso. Aí eles vão analisar, precisa, né, por exemplo, elétrica. Ele tem formação na área, tal, não. Então, ele não pode fazer nem... mas e se fizer NR10? Não, ele não tem formação, então não pode. Não vai fazer contrato externo. Não, isso aqui dá para fazer, mas você tem que pagar um adicional de insalubridade de tantos %. Então, é importante, né? Faz o LTCAT, tudo, tem essas avaliações. Porque tem zelador que ele é zelador, jardineiro e piscineiro. Exato, isso, ele faz as manutenções de elétrica, ele faz a limpeza da piscina, tudo. E você acaba blindando ali o condomínio de ações trabalhistas, lógico, qualquer um pode entrar na justiça, mas a partir do momento que você está pagando tudo direitinho, oferecendo os EPIs, os treinamentos, fica muito, muito tranquilo. Cecília, eu tive numa palestra que teve no sindicato semana passada, veio 2 auditores fiscais aposentados. Olha. Ele estava falando de EPI. Sim. Agora, com o anexo 2 da NR35 e tal, o funcionário tem que aceitar o EPI. Tem que fazer o aceite, Não, é de confortabilidade. Se a gente der um cinto de segurança ruim, ele tem o direito de recusar. Mas isso deveria ser sempre. Eu sei que os empresários, os síndicos vão brigar, mas recentemente eu tive um questionamento de um conselho, por que eu comprei um calçado de segurança de R$ 190 para o trabalhador, se ele tinha visto na internet que um calçado, uma bota de segurança, custava menos de 100. Eu falei assim, o seu funcionário, porque lá faz 12 por 36, eu falei assim, ele fica aqui no condomínio 11, 12 horas por dia. Então, o calçado de segurança dele é o mesmo que eu uso.
Então, eu uso, eu testo, eu indico, porque ele tem que ter conforto, ele trabalha, ele sobe, ele desce e tal. Então, tem que ter conforto. Tem que ter. E eu concordo. Eu também. Mas tem muitos itens que foram alterados aí nas NRs ao longo dos anos com situações óbvias. Eu tive um dos meus chefes lá, do passado bem distante, que falava o porquê que tinha que ter papel higiênico na obra. Para limpar o óculos de proteção. Exato. Eu falei assim, eu estou no lugar errado, eu vou embora. Porque eu tinha todo o conforto. Uma cara topeira, hein? Mas eu falo assim, eu sou filha de pedreiro, gente, né? Meu pai trabalha, meu pai tem 71 anos, ele trabalha até hoje. Eu falo assim, você tem que ter muito respeito pelos seus trabalhadores. Eu sou muito pulso firme, eu sou muito brava, Sim. mas você tem que ter esse respeito com eles. Eu também compro do melhor para os funcionários. Nosso cinto de segurança tem lombar, tem uma confortabilidade excelente. Não é dos mais caros, também está longe de ser mais barato. É confortável e é seguro, E eu ando para a rua, eu atende. vejo cada cinto ruim que o pessoal dá para funcionário, aqueles corda azul atrás ainda, né? Nossa, ainda tem isso. Ainda tem. Eu falo, Senhor, cadê a Sem fiscalização? absorvedor, Cadê sem os nada. conhecimentos? Cadê os Ainda treinamentos? tem. Tava Aquele falando. Aquela fita preta fininha, que Exato, enrola assim. é. Aquilo, se ele cair, ele vai morrer porque Vai. prensar É. as artérias da Sim, perna e vai morrer mesmo. Estava falando hoje com o Daniel sobre isso, né? O Daniel, que é o nosso técnico. Daniel Petan. Exato. O Daniel foi meu professor no Senac. E aí a gente trabalhou junto Muito na legal. Eu gosto do Supracel e Daniel. agora a gente está na Soul junto. Sim, eu gosto Ele é do Daniel. querido. Muito e ele legal. fala, os meninos do Marcelo são impecáveis. E nós vamos aumentar, viu? Ai, que Com o gostoso. Daniel, vamos aumentar. Precisa. Mas né? a gente estava voltando, a sua vivência é tão grande que se eu falar aqui pedra, você vai falar pedra do jardim. Eu adoro. Vamos voltar da portaria virtual. Vamos. Né? Dos prós e contras. Sim. Para nós, prestadores de serviço, é ruim. É. Eu gostava mais quando tinha o porteiro, eu estacionava o carro na frente do condomínio, escutava o tleque do portão, o porteiro já abria para mim. Esse é um problema. E eu vou te mostrar o porquê. O que é o problema? O porteiro físico também em alguns aspectos. E onde está a diferença entre a portaria virtual com um bom síndico que implanta direitinho e não? Por exemplo, um prédio, lá a gente tem os procedimentos, você sabe, a gente tem Sim. os procedimentos de conferir a documentação e liberar os trabalhadores, certo? Então, o que é possível fazer? Eu coloco e o prédio tem reconhecimento facial. Eu cadastro esses trabalhadores com reconhecimento facial. Pronto. Simples assim. Venceu o ASO dele, Marcelo, até dia tal ele entra, depois não mais. O sistema trava. Esse trabalhador... Mas a portaria faz essa parceria com você? Nos meus é assim. As Piraseg, Safe. Por que faz não? isso com você? Depende do síndico. É o síndico que fala. Entendeu? Isso é muito legal, né? Claro, e é muito mais rápido. É uma segurança para todo mundo. Exato. Quem garante... E faz isso de graça? Com certeza. É como se fosse um visitante, é como se fosse um familiar. E outra, isso é uma logística que ajuda muito mais as portarias, inclusive, porque acaba tirando aquele monte de ligações e conferência. Vai da visão do síndico, entendeu? Sim. Olha, você manda, oficializa essa relação, esses trabalhadores estão liberados para a obra. Eu mando direto para o e-mail lá dos meus síndicos, aí eles enviam lá para as portarias, faz o cadastramento, tudo, ele entra e sai no dia, mas tem dias, horários, dá para bloquear até isso. É praticamente um cartão ponto também, né? Também é uma tecnologia. Então, é isso que eu falo. A portaria virtual ajuda, depende, entendeu? Às vezes eu ainda vejo, eu não gosto, mas tem alguns que ainda implantam com chaveirinho e com biometria. Os meus não, tudo facial. Tudo facial. Exato. Legal esse facial, né? Sim, eu gosto. Estamos trabalhando em alguns condomínios que tem. Depois que cadastrou, vai embora também. Sim. Então, e pode estar de óculos, sem óculos e boné. Como isso funciona, não? Funciona muito bem, mas claro que o ideal é nunca estar com óculos, ergue o óculos, mas tudo.
Mas ele Eu vira e mexe e lê. Em 2 condomínios, tirei a foto sem óculos, mas eu uso óculos. Uhum. E ele reconhece ele com reconhece, óculos. Reconhece, então... É bacana. Até com máscara na época da pandemia. Sim. É. E você acha que é um caminho sem volta, né, Cecília? É um caminho sem volta. Eu tenho um pouquinho, assim, de preconceito em relação à portaria automatizada. Como que é? A portaria automatizada são os mesmos equipamentos, tudo, todos os dispositivos, mas não tem ninguém ali do outro lado da linha. Deu um problema, travou um portão, alguma coisa, não tem a pessoa ali. Tá, mas como que um visitante, como que ele entra no condomínio? O morador que abre? O morador que abre, ou são aplicativos, chegou no apartamento, ele libera, entendeu? Então, tem várias empresas, várias formas, então, algumas coisas reduz muito a segurança. Sim, né? Porque exato. não tem ninguém... Eu gosto das pessoas numa central, porque tem uma situação de emergência, disparou um alarme, alguma coisa, não é uma pessoa sozinha, Marcelo. Sim. São várias pessoas, cada um toma uma ação, tem os procedimentos, né? Essas portarias que a gente acabou de mencionar são portarias bem estruturadas. Eles têm toda uma estrutura. Aqui em Piracicaba, eu sei que você não vai citar nomes, mas quantas empresas sérias que você lista que tem essa tecnologia? 2 ou 3 no máximo. 3 no máximo. No máximo. Para atender, Piracicaba tem uns 500, 600... Quantos condomínios verticais nós temos? Só os verticais, de uns né? 600, né? 3 empresas só. 3 empresas, assim, que eu falo que essa que dá são para trabalhar. boas, sérias, E uma coisa, eu falo assim, muitas empresas de portaria virtuais, às vezes acabam se queimando um pouquinho, porque os síndicos vão enxugando o orçamento, entendeu? Isso é ruim. Falando em enxugar, cheguei naquela pergunta que eu ia pressionar a Cecília. Como reduzir custos sem diminuir qualidades, confortos condominiais, vivência condominiais, que todo mundo quer reduzir o boleto do condomínio. Eu entendo que é praticamente impossível, mas... Algumas ações, Marcelo. Tem muitas coisas normas, tudo, que te obrigam a ter muitas obrigações, né? As limpezas de caixa de gordura, caixa d'água, desinsetização. São muitas obrigatoriedades. As despesas ordinárias. Né, isso. E aí você fala assim, onde eu consigo mexer? Por exemplo, um dos meus condomínios, eu levei um mercadinho. E aí, minto, quando eu cheguei já existia um mercadinho e ele dava cashback. Todo mundo feliz. Entra todo esse dinheiro aqui na conta. Entrava, tipo, R$800 por mês, são 8 mil. Falei assim, quanto ele está gastando de energia? Fui apurar, R$1.500. Eu falei assim... o container do mercadinho gastava R$1.500, que estava na conta do condomínio. Exato. Então, o cashback não pagava nem metade. Exato, bingo! O que eu fiz? Fiz uma negociação, fiz ele instalar a energia, ele paga a energia dele e ainda dá o cashback. Entendeu? Então, ele tinha... Hoje... Nossa, ganhou dinheiro, hein? Então, né? Então, isso é uma forma, a gente trouxe uma arrecadação para dentro do condomínio. Por exemplo, nesse mesmo condomínio e no Navona também, falo no Navona porque eu moro lá, então como moradora posso falar também, a gente trocou todas as lâmpadas por LED, né, todas as lâmpadas dos estacionamentos, com um período a gente conseguiu pagar todo o investimento e hoje só dá um retorno positivo. Então, quando a energia só sobe, a gente teve ali um diferencial e tanto. Mas essas ações que diminuem despesa, você acha que deve diminuir a conta do boleto ou esse dinheiro ir para uma poupança e manter o valor do boleto? Não, eu sempre oriento que mantenha. Primeiro que mantenha o valor e guarde o dinheiro. É quase que impossível, né, Marcelo? Porque a gente tem dissídio todo ano, tudo sobe. Então, pelo menos, ao invés de subir muito, você sobe um pouquinho. Então, gente, uma coisa que eu sempre falo, e não é porque eu estou aqui na sua frente, mas eu já participei de várias palestras com o professor Márcio. Ele sempre
apresenta o jornal lá na Globo e tal, ele fala, os condomínios deveriam nascer com fundo de pintura, entendeu? Porque a gente tem a obrigatoriedade de fazer a pintura lá a cada 5 anos, tal. Então, deveria nascer com esse fundo. Então, as ações, onde eu economizo, onde eu vai destinando, já atingiu lá a recomendação das 3 cotas do fundo de reservas, direciona para esse fundo. Entendeu? Sim. A economia, o mercadinho, tal, direciona para o fundo, vai engordando ali para depois você ter dinheiro. Entendeu? Quando você for dar uma entrada, você tem uma entrada significativa. É importante. Sim. A gente, essas entradas aí ajudam muito, viu? Ajuda, né? Ajuda, porque daí diminui, dá para parcelar mais. Ah lá, tá vendo? Entendeu? Porque você não Milagre, tem, ninguém faz. Né? Não, Exato. com qualidade ainda. Não. Então, não. Esses mercadinhos têm tido sucesso? Tem. Nos condomínios? Tem, eu vi em vários, nas feiras aí. Mas nos condomínios maiores. Maiores, né? Isso. Algumas empresas nem atendem condomínios pequenos. Entendi. Mas nos maiores faz maior sucesso. E funciona bem, Funciona, eu adoro. Lá na Navora tem, né? Eu tô trabalhando na Espanha também, e lá tem, e funciona bem também, Ajuda, né? Porque então, às vezes acabou o negócio, chegou alguém em casa, tal, corre ali. Quero comer pipoca à noite de micro-ondas. É lá, sobe lá, tá lá. Não foi na Espanha, foi no outro condomínio. Você sabe que demorou para pegar, mas pegaram. Tinha lá uma mini adega de vinho, né? E vinho, você sabe, os melhores, assim, então são mais caros, tal, né? E o case, o sistema controla com o vinho ali. Você tirou o vinho, ele dá baixa. Exato. Aí você vê, põe de volta, né? Uhum. Tem um condômino que levou 2 garrafas de vinho de R$10 a garrafa e deu um jeito de entrar disfarçadamente. Ele pegou o de 60, que bonito, colocou de 10. Pegou de 80, que legal, colocou de 10. Achando que as pessoas são idiotas, né? Mas não pegou, não foi fácil pegar, mas pegaram. E aí o que os proprietários dos mercadinhos fazem? O boletim de ocorrências. Aí tudo Gente, filmado, imaginou, né? Que feio, que vergonha. Mas, que decepção. Mas é tem. Bacana. Ainda mais assim, que nem no seu condomínio tem quantos? 2.000? 736 apartamentos, 2.000 pessoas. Então, vai ter alguém, né? Tem. Cara E a gente sempre identifica. Sempre. Parou aquele lance de roubar a mangueira de incêndio, o bronze ali da conexão? Não. Esse não para, não? Esse não para. Aquele bronze... Principalmente empreendimentos na entrega, tudo. Aquela conexão difícil. Visada, né? O pessoal rouba para vender, né? Isso. E é latão ali, né? Mas tem mercado. Tem mercado. É um crime, as pessoas cortam, levam esses dispositivos. Gente, esses itens, eles não têm valor diante de uma emergência. Lâmpada de emergência, Marcelo, custa R$25 aproximadamente. Gente, isso não tem valor. Imagina quanto custa uma vida, né? Uma pessoa cair numa escada, acontecer alguma coisa, gente. Tem que ter consciência, né? E tem, viu? Eu falo isso porque a gente só trabalha com condomínio, às vezes quando tem um furto, né? Sim. Conforme for, culpa é sempre de quem está terceirizado, né? Sim. Nós tivemos um episódio ano passado, acho que foi o ano passado, que teve uma situação pontual na cidade, que teve vários profissionais de uma empresa específica entrando nos condomínios. E eu alertei um síndico amigo, a gente tem um grupo de síndicos, e em especial um síndico que não estava lá, e era porque faleceu, de vários condomínios, e eu alertei ele, e aí o zelador ficou esperto e percebeu que o rapaz pegou, travou ele na gaiola, chamamos a polícia e tal. A audiência dele vai ser nos próximos dias. Estou eu lá, né? Porque síndica tem que... eu não era síndica, né? Mas daí eu cheguei, acompanhei a situação, fui para a delegacia, tudo. E esse é o meu trabalho, né? Afinal de contas, eu sou presidente da Ascoper. Vamos falar já disso. Mas antes eu quero falar desse grupo do WhatsApp que você administra, que tem 182 síndicos num grupo. O WhatsApp não trava, não é?
Ainda não. Ficou melhor, né? Agora dá mais Sim. pessoas, então tá ótimo. 182, Cecília? 182. Mas é um é aquele grupo que todos falam entre si? Todos falam entre si, mas Tá. a gente tem as regras. Nada de bom dia, boa tarde, boa noite. Senão não tem fim, né? Nada de vendas. Só, por exemplo, quero indicação de empresa tal. Pronto. Coloca. Quero. Gente, estou com um problema, qual a opinião de vocês? Então, a gente é um grupo de ajuda mútua. A gente se ajuda demais. É muito bacana. Eu gosto. Parabéns. Que legal. Eu e o Francisco. O Francisco montou o grupo, né? Quem que é Francisco? O Chico, a gente já trabalhou junto, né? Ele foi síndico, hoje ele não é mais síndico, mas ele continua no grupo porque ele abriu, ele montou. Sim. E ele gosta da área condominial. E foi ele que montou o grupo, aí ele falou assim, você me ajuda? Falei, tá, vamos embora. E aí hoje a gente tem um grupo enorme. O Chico gosta, a Cecília é apaixonada. Mas vamos lá, com tudo isso, com todo esse monte de condomínio, com todo esse monte de condôminos, ainda é presidente da Ascoper, Associação dos Condomínios Residenciais e Comerciais de Piracicaba e Região. Agora você vai ter que falar sobre isso. A Ascoper, ela nasceu de uma necessidade. A gente não tinha representatividade. Principalmente durante a pandemia, a gente era quem? Nada, ninguém. A gente, você fala quem? Nós síndicos. Tá. O que era? Vinha lá o documento da prefeitura, fechar as áreas comuns, fechar não sei o quê. O meu condomínio, na Navona, foi o primeiro condomínio a ser aberto a pedido, né? O doutor Leandro fez a pedido na justiça para abrir o parquinho. Interditou tudo, as quadras, piscina, academia. E não era necessário tudo isso. Se a gente tivesse toda uma estrutura, não precisava. Porque essas crianças que não estavam no parquinho, elas estavam no meio da rua brincando. E aí a gente mostrou o parquinho do Navona, tem o local, tem sabonete, tem um lugar para lavar as mãos, tem o bebedouro, o álcool gel, tinha controle de acesso, então dava para saber quantas crianças estavam ali, usa máscara, tal. Eu levei a pandemia com muita seriedade, mas é necessário ter jogo de cintura. Você pegou Covid feio, né? Eu lembro de você quase doente. Morri. Puxa quase vida. Morri. Foi horrível. Mas não morreu. Passou, estou aqui. Mas em um desses e não foi uma dias, vez só, né, Cecília? Foram duas. 2 vezes. A última foi, acho que, o ano... Eu estou com 42, há 2 anos, eu falei assim, era o meu aniversário de 40 anos com o Covid, eu falei assim, eu achei que eu não ia conseguir. Essa que foi a pior, a primeira foi a pior. A segunda. A segunda foi a pior? Foi a pior. Aí eu mandei uma mensaginha para o doutor Leandro, falei assim, Leandro, acho que não vai dar certo, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho um seguro assim, você faz isso, com isso, isso. Direcionei tudo para ele ali. Falei assim, eu sei que todo mundo vai atender, vai assinar e vai seguir o que eu quero, não precisa estar no papel. Mas eu falei com Deus, eu falei assim, se o senhor me deixar aqui, eu tenho muitos projetos e eu quero continuar. E um deles está aqui, dentro da Ascoper. Que legal, Cecília. A gente faz muitas campanhas para arrecadação de roupas, de alimentos, tudo. E isso precisa ganhar mais peso. Como que está funcionando hoje a Ascoper? Os condomínios, eles se associam à Ascoper, tem uma taxinha lá que paga de R$200 mensais, né? Não tem fins lucrativos, nada, a gente paga as continhas ali. Hoje eu cedo uma sala dentro da minha empresa para a Ascoper, para a Ascoper dentro da Soul. A campanha ainda a gente não tem, eu também tenho a minha vida, então eu destino só um tempinho, eu tenho que ir organizando isso. E isso precisa crescer, precisa ganhar mais corpo para poder ajudar muito mais. Tem muita gente precisando de ajuda. E é bacana. Então, são mais fins filantrópicos. Filantrópicos, trazer conhecimento aos síndicos, tem muita coisa. É um projeto enorme, ele precisa de dedicação, por isso que tem que crescer. E aquele outro projeto seu, do cashback, ele estava dentro... Como que chamava mesmo? Ai, meu Deus. Eu até esqueci o nome dele, senhor. Receba, tem uma coisa assim, né? Eu esqueci, é uma empresa de Santa Catarina. Ele estaria vinculado, mas
não achei que deu retorno, não achei legal. Então, hoje a gente tem o quê? Os estabelecimentos, eles dão os descontos aos condôminos, desses condomínios que são conveniados. Então, é algo direto. Vai lá e recebe o desconto. Não passa pelas Cooper. Não passa pela gente, exato. E nenhuma empresa. Tudo, Marcelo, tem que ter muita dedicação, tudo. Sim. E, nesse caso, é uma empresa e ela tem os fins comerciais. Então, ela tinha que se dedicar e eu achei que não foi legal e aí a gente não deu continuidade. Certo. Quando deu o período do contrato, encerramos e acabou. Cecília, para fazer um nome, você leva 30 anos. Para quebrar, 30 segundos. E olha lá. Exato. 3 segundos. Então, tem isso. que valorizar. Eu prezo muito pela imagem, pelo tudo. Então... Eu sempre falo assim, falando, né, nessa parte, eu falo assim, gente, eu tenho família, eu tenho toda uma estrutura, eu falo assim, eu tenho um nome a zelar. Claro. Eu falo, ganho bem, não preciso fazer coisa errada. Eu falo, gente, é um mundo, a área condominial é cruel. Faço ideia. Se eu te falar as coisas que eu já ouvi, Faço ideia. Marcelo, né? Um dia até mandei um print lá pro Dr. Leandro, a Érica, a gente tem um grupinho, eu falo assim, o cara me ofereceu R$250 mil num contrato de pintura. Falei assim... Então deve ser uma fortuna a pintura, né? Do Navona, ele é enorme, né? Então, eu falo assim, gente, pra que isso? Entendeu? Parece que a CMS concorreu na Navona, mas não foi nós, não. Não, acho que a empresa nem é daqui de Piracicaba. Imagino. Os piracicabanos são bons, não é porque eu estou aqui, mas as empresas tradicionais, ao qual me considero... Que também são poucas. São poucas. Pouquíssimas que são boas. Você sabe disso. Mas você sabe que aconteceu uma experiência que eu tive essa semana, que eu nunca esperei... Eu já estou há 27 anos no ramo. Nós pintamos um edifício, uma construtora, muito conceituada em Piracicaba. Sim. A construtora está ativa, tem nome na cidade, a construtora e a incorporadora. A incorporadora famosa e tal. Isso tem 7 anos. Agora, o condomínio ia fazer a primeira pintura. O dono da consultora tem 10 apartamentos lá. O dono da incorporadora deve ter mais uns 10. E tem mais umas pessoas com esse que tem, porque é apartamento de investimento, estúdio, locação. Eles estão tão chateados com a consultora e a incorporadora por causa das manutenções iniciais da entrega, ficaram tão aborrecidos, teve um problema interno, que eles não aceitaram ninguém parceiro da consultora e incorporadora. Nossa! Nós fomos desconvidados a participar da concorrência. Gente, que horrível isso. E não tem nada a ver. Eu nunca passei por isso. Nossa! O síndico me ligou e falou, olha, com todo o seu currículo, com todo o seu... Mas tem uns caras aqui que não querem ninguém ligado à consultora. E como você foi indicada pela consultora, você pintou o prédio aquela vez, tal. Gente. A maioria de votos é seu. Sim. Você não vai participar da concorrência. Gente, que nada a ver. Nada a ver. Eu falei, nossa, mas não participamos. Nossa, que chato. O condomínio tem alguns processos contra a construtora, mas coisinha, bem. Sim. Nada assim que... Porque o prédio é bom, muito bem feito. Mas sabe quando pegou birra de um outro, pega um bravo lá? Então, não quero nada que venha de vocês. E não tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. Você tem que analisa o histórico, Então, puxa as certidões da empresa, liga para os condomínios onde ela fez serviço. O síndico ficou numa saia justa, né? O síndico tem que ter um pouquinho de pulso e também. Daí, mas ele ficou meio vendido e tal. É síndico profissional ainda, não é residente, porque às vezes o síndico também não quer se indispor, não quer perder ali, né? Exato. E eu bato diferente. E daí, Cecília, eu também aceitei numa boa. Falei com a consultora falei, viu? Nos tiraram por causa de vocês. Nossa, eles estão tentando. Ficou chato, viu? E que gente famosa. Gente famosa, não é? De Piracicaba. Ainda essa semana.
Estou falando de segunda-feira. Gente, nossa, que impacto. Que impacto. Nunca pensei que fosse passar por isso, Cecília. Tá vendo? E isso porque você tem quanto tempo de mercado? A CMS tem 28, eu tenho 26 anos. Meu Deus. De uma vida, olha, nunca processei ninguém, nenhum condomínio nunca nos processou também, com o mesmo CNPJ. Olha, o mesmo CNPJ da fundação até hoje. Porque a gente sabe que é uma troca, né? Não, o nosso CNPJ é o mesmo da fundação, que é de janeiro de 95 até hoje. Ai, que não legal. Mudamos e nem vamos mudar. Então, a gente tem uma tradição, né? Sim. Mas foi briga de condômino lá, o grupinho da comissão lá, ninguém que seja ligado a eles. Que pena. Acho que faltou pulso. Mas enfim, tudo bem, quero nem saber quem é. A gente não quer, não quer entrar nessa briga. Síndico. Você Exatamente. deveria ter se imposto mais. No fim, então, mas daí se ele vai impor, assim, o profissional vai achar que está pendendo para o outro lado. Mas não, é realmente, ó, tá aqui, gente, a lista de condomínios. E faça isso, ó, a lista de condomínios que eles atendem, tá aqui o telefone dos síndicos, tá aqui, ó, liga, faça uma análise. Não quiseram nem conversar. Nossa. Verdade, essa eu não esperava. Então, mas viu, eu quero agradecer demais, aprendi muito com você hoje. Olha, a gente está no ramo e aprender todo dia, eu adoro Gostoso, isso. Né? Quero agradecer demais a sua presença aqui. Nós estamos aí há mais de 1 hora falando. Verdade. Gravando, fora que nós conversamos fora do ar. E eu faço isso com meus convidados. Eu quero que eles falem sobre 3 palavras que norteiam a minha vida, tanto pessoal quanto empresarial. As 3 palavras. A primeira, relacionamento. Uhum. A segunda é administração. E a terceira é manutenção. No nosso ramo, né? Sim. Vamos lá, dona Cecília. Relacionamento condominial. Você quer que eu fale de você? Não. De você, da sua vida. Não, da sua vida como empresária. O que significa a palavra relacionamento no seu dia a dia? Meu Deus, é muito mais fácil falar do outro do que de mim. Relacionamento. É tudo que nós conversamos, né? Eu sempre falo, ter empatia. Se colocar no lugar do outro. Você constrói relações sólidas. Eu gosto muito disso. E seriedade ali no trabalho, você cria assim, relacionamentos sem prazo de validade. A segunda é a administração. Administração. Busca contínua pelo conhecimento, estruturação, para que você possa ter uma administração séria, estruturada, profissional. É isso. Legal. E a terceira é manutenção. Manutenção, como eu gosto. Eu já vi tanto conflito porque um portão não funciona, porque caiu uma tinta numa janela. Ai, que besteira, né? Nossa. Eu sempre falo, gente, leva as coisas com leveza. Eu brinco que se eu fosse mais jovem, né, eu faria engenharia, de tanto que eu gosto de obra, de manutenção. Eu falo, eu adoro a área de manutenções. Eu não quero que ninguém me liga, tipo, Cecília, o portão quebrou. Exatamente por isso, eu quero que as coisas funcionem. Como anda, eu gosto de prevenção. E é uma coisa que o brasileiro não faz, né? Não faz. Manutenção por isso que preventiva. eu trabalho em cima do plano de manutenção. Atenção aos síndicos quando recebem os empreendimentos. Fiquem atentos ao plano de manutenção. Entrei na justiça, tal. Os juízes lá, eles pedem, cadê o seu plano de manutenção? O que é isso, Vossa Excelência? Plano de manutenção, quando você recebe... Não, o condomínio pergunta, exato, né? Que é isso? Não, achei que... Né, mas é sério, tem síndico que fala assim... Não sabe? Você não tem... Você faz plano de manutenção? E a consultora lógico, dá, né? A consultora ela dá ali toda dá o manual a periodicidade, mas quem tem que construir os relatórios é o síndico. Os profissionais têm que ter tudo estruturado bonitinho. Senão você perde as garantias. Você vai reclamar, né? Exato. Daí o juiz pergunta, e o plano? Você já foi assistente técnico em alguma ação? Já. Eu também. A gente teve êxito, tudo. A linguagem jurídica é interessante, né? Eu me esquivo. Já. Dona Cecília Regina Alves Correia, suas considerações finais.
Muito obrigada. Parabéns por essa iniciativa, parabéns por querer, né, levar conteúdo, porque a gente sabe que você atende muitos condomínios dessa cidade, são muitos condôminos e é importante o conhecimento. Então, eu desejo todo sucesso, parabéns e quero assistir todos. Olha lá, já sei que o Rodrigo passou por aqui, olha lá, convidou uma pessoa maravilhosa. Estou curiosa para saber quem serão os outros. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço imensamente, sabe? Foi muito legal. A gente nem vê a hora passar, isso que é legal. Né? A gente bateu papo, né? Não é? Podcast é isso, né? É gostoso. E quanto conhecimento você pôs aqui nessa mesa hoje? É gostoso. Quanto né? conhecimento, com E essa leveza, né? E nesses 10 episódios, né? Já foram 2 com você. Provavelmente vem a gente do Sereste. Estou tentando. Que legal! Provavelmente eles têm uma certa barreira, né? Tem. Vou dar um spoiler aqui. O presidente do sindicato, o Miltinho, confirmou presença. Milton, eu adoro ele. Confirmou presença, né? Eu vou trazer 2 fábricas de tinta, 2 técnicos para desmistificar muita coisa, sabe? Que bacana. Falar de tinta emborrachada, tinta não emborrachada, outras tecnicidades de pintura, né? Sim. O que a fábrica pode garantir, o que a fábrica não garante. Muita coisa vai ser falada. Que legal. Já confirmaram 2 fábricas que a gente trabalha, né? Sim. Então, vai ser bem legal. Adorei saber. Muito e quando legal. entra, quando começa a divulgação? Preciso colocar lá no grupo de síndicos. É assim, o estúdio aqui faz toda a edição. Sim. Nada que nós falamos é editado. O que Certo. edita é a abertura e o final. Certo. Uma coisa ou outra, né? Sim. É feito o link que vai para o WhatsApp. Aí, esse vídeo de hoje vai para o nosso YouTube, vai para o nosso Instagram. Entendeu? Que legal. É feito no começo que estava aqui, que o Ismael estava fotografando, tem o making off. Ai, que bonitinho. Então tem tudo isso aí profissional mesmo. Que legal. Né? Eu quis, ou vou fazer bem feito, então nem vou fazer. Nem faz. A gente ficou pesquisando se ele história para o celular aqui. Não dá, né? Vamos tem que fazer bem feito, né? É isso. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Agradeço demais. Obrigada.